É difícil pra gente que se divide de viver num país que a gente nunca foi livre. Quando o livro da gente não vai pra escola, uma história recente que a minha alma ainda chora, me ignora, eu sei. Salve, salve! Essa é mais uma edição do Ei, se conecta! Ei, se conecta! Ei, se conecta! Ah, maravilhosa! Já chegando aqui, ó. Hoje é uma alegria, vocês vão ver a gente sorrindo muito mais do que de costume. A gente tá com uma amiga aqui das confluências da vida, né? Assim, dos caminhos que se encontram. E reencontram. E reencontram. Para começar o nosso papo, eu vou me apresentar. Eu sou Márcio Dantas. Eu sou um homem preto de pele clara. Eu uso barba. Eu tenho sobrancelhas fortes. Eu tenho um sorriso largo, que eu gosto de falar isso, porque eu gosto de exibir. Hoje eu estou usando uma peça da Lama, uma camiseta... Da Lama vai patrocinar a gente. Da Lama, ela tá em todas as edições, viu, gente? Até agora tá em todas as Lama. edições. Bege, marrom, Amarelo mostarda. Um mostarda. Estou de calça jeans. E é isso. Ao meu lado eu tenho a incrível, maravilhosa... Joelma, eu sou a Joelma Souza, eu tenho 30 anos. Gente, acabei de completar e queria falar nesse encontro. Eu tenho cabelo crespo, tá cortado aqui curtinho, com luzes loiras. Tenho aqui os lábios grossos, um sorriso largo também para acompanhar esse encontro de vidas aqui. Tenho o nariz largo, o olho um pouquinho puxadinho, que são castanhos claro ali. Tô usando brinquinhos de argola pequenininho. Estou com uma blusa branca que tá por cima de um vestido vinho. E estou de tênis branco. É importante dizer que eu sou filha da Maria José de Souza. A minha mãe é de Pernambuco, Caruaru. E sou filha de Ananias José de Souza, de Morpará, Bahia, ali do ladinho do Rio São Francisco. E eu sou nascida, criada, atuante aqui na periferia da Zona Leste da cidade de São Paulo. E aí eu me sinto nordestinando aqui no lado leste, né? Como eu falei nos outros episódios e vou falar de novo, assim, cresci na leste, né? Nasci na leste, mas comendo cuscuz dentro de casa. Lindeza. É isso. E hoje o nosso encontro vai ser com ela, maravilhosa, que vai se apresentar aqui. Primeiramente, a gente não apresenta ninguém, né? Porque a pessoa ela tem essa capacidade incrível de falar de si mesma. Tudo bem? Então, eu sou Mona Lima. Costumo dizer que eu sou filho do Rio Maratauã e do Coco Babaçu. Sou do território Mata de Cocal. Também sou filha da Dona Maria do Socorro, né? Sou neta afetiva de Nego Bispo, sou neta afetiva de Antônio Chibanca, um indígena que é ali do Piauí e que é junto com a Jovelina também do território piauiense, né? Eu também sou da culturalidade, das artes, do audiovisual. Sou uma diáspora em movimento porque eu não acredito em encontro, né? Eu acredito em reencontro e quando a gente se reencontra é porque a gente tem alguma coisa para fazer junto. Uhum. E é muito verdade isso, tanto é que a gente está se reencontrando agora novamente. Me apresentando, né? Eu sou negra, sou afropindorâmica, né? Tenho traços tanto negro quanto indígenas. Meu cabelo é black power. Já o meu rosto ele vai ter mais uns traços pindorâmicos. Meus olhos são bem pequenos, então todas as vezes quando eu sorrio, eles vão desaparecer. Bom que a gente se acompanha. Né? E aí, eu tô com tipo um blazerzinho que é de uma amiga pernambucana também, que é criada em cima das memórias dos avós dela. E um vestido branco e um tênis amarelo com branco e preto. Está lindíssima. Lindíssima. Como sempre. Estamos. É isso, gente. Essa é mais uma edição do Ei se Conecta. E a Joelma vai falar um pouquinho, fazer aquela introdução. O que é esse Ei se Conecta? O Ei se Conecta é uma ação do Núcleo Chimbra, que é um grupo que trabalha com dança, música ao vivo, corpo percussivo. Também tem um trabalho tanto para cena, espaços abertos, como também audiovisual. E tem uma pesquisa trazendo ali onde nós protagonizamos as nossas próprias histórias e também contemplamos as histórias que vivenciamos junto com as nossas mais velhas e mais velhos, nomeada Memórias Marginais. Estando em pesquisa, o Encontro do Ei se Conecta é um espaço para a gente nutrir o processo
né, tanto da sabência como o processo criativo que vai para a cena também. O Núcleo Chimbra estreia um novo trabalho em novembro de 2024, então já. E essa edição tá em um novo formato, essas 6 edições estão em novos formatos, que é o de programa. O que é um programa? Estamos É aqui o que fazendo dizem programa. ali. Estamos aqui fazendo programa. É o que dizem ali. E aí, nessa edição, ela faz parte do projeto A Gente Não Fala Errado, Viramos Brasileiros, que é um projeto contemplado pela 35ª edição do Programa Municipal de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo. E hoje aqui com a Mona Lima. Acho que pra começar a gente pode jogar aquela, né? Assim que foi bonita aquela que a gente pensou, né? Aquela lá, quem anda, não sei o que, como é que é. Joelma, vocês sabem, né? Joelma fala de um jeito bonito, ela fala pausadamente. Inclusive, as nossas companheiras aqui da Libra ontem elogiaram a Joelma, falaram que ela fala pausadamente, é muito bom, assim. Eu saio atropelando tudo. Então, vou aproveitar o pausadamente para rememorar um primeiro reencontro. Será que pode ser assim? Primeiro, que tivemos com a Mona. Lá no Espaço Cultural Adebanquet, das mestras Pretas Bas, a Angelina, a Marlene e a Graça. Estávamos lá, a Mona chegou com o mestre Peu, que está aqui com a gente também. Uhul! E daí, Mona falando um pouquinho e tal. Teve uma coisa que Mona falou que ficou aqui, não só uma, né? Um monte. Mas tem uma que eu vou trazer para compartilhar aqui com a gente, que ela estava falando sobre o ambiente escolar e tal, né, que ela foi, não sei o quê. E aí ela estava contando um pouco como que era a experiência dela naquele espaço, e ela comentou assim, é que eu já entrei criada. Eu já entrei lá criada. Então não foi esse espaço que criou a Mona. A Mona se criou fora desse espaço, adentrou lá, e aí, Mona, pensando nisso, e já aproveitando para te perguntar, quem é Mona Lima e por onde anda Mona Lima, pensando no contexto social, artístico, cultural e político. E essa mulher criada. Eita, bafão. Bafão. Bafão mesmo. Segura. Mona também é poética, então tinha que dar. Tinha. Então, vamos começar pelo começo. Podemos nos perder no meio e depois a gente volta novamente. Igual que sempre o começo é um pouco mais assim nervoso, né? Porque é isso, né? A gente que sempre fomos ensinados a... Sempre foi dito a nós que nós vamos para a escola para aprender. Então a gente é colocado numa posição de que a gente já chega lá sem saber falar, sem saber se expressar, sem saber de nada, né? Então hoje a construção, principalmente nós, enquanto mulheres negras, afropindorâmicas, né, do falar é muito cara para nós, né? Até a gente se posicionar e falar, eu sei o que eu estou falando e eu sei que a minha fala não é uma fala solo. É uma fala que carrega muitas outras falas, porque ela carrega trajetórias, né, das minhas mais velhas, trajetória das mestras também que eu encontro e reencontro no caminho. Então, o caminhar para fora de casa, para adentrar essas instituições colonialistas é doloroso. É doloroso porque quando a gente chega lá, a gente chega e tentam nos arrancar a nossa identidade. E a primeira forma de arrancar a nossa identidade é nos chamar de aluno. E o que é aluno? Sem luz. Sendo que a gente linda, maravilhosa. Ainda mais eu, criada na beira do rio Maratauã, pegando aquele sol da linha do Equador, ali no Piauí. Como é que eu poderia adentrar aquele espaço colonial sem luz? Na verdade, aquele espaço ele só vai existir graças à minha luz, que não é somente a minha luz, né? Mas a luz de todas aquelas mais velhas que me rezam, que me olham, que me cuidam, que me zelam e que me criaram antes de eu adentrar esse espaço. E criaram tão bem que hoje eu ainda continuo lá, mas com uma estratégia de defesa e não fazendo a entrega, né, do corpo de resistência do território ao qual eu componho, né? Então, essa trajetória ela só é possível nesse espaço quando a gente chega criado, né? Lá no Rio de Janeiro, um outro território que eu
transito também, né? O pessoal fala assim, né? Que é cria, não é criado, né? Então, assim, ser cria e ser criado dentro dos territórios nos possibilita observar o mundo com um outro imaginário, né? E aí a gente chega lá e dizem pra gente não sonhar. E aí, quando eu falo isso, é muito numa experiência vivida mesmo. Quando eu cheguei ali no ensino médio, que eu falei, eu vou fazer direito. E aí a professora, a diretora da escola riu da minha cara e falou, como assim? Como assim eu ia fazer direito? Logo eu, a aluna mais danada da sala de aula, aqui brigava e tudo mais, mas aqui sempre tirava as melhores notas, mas nunca na vida tinha em algum momento recebido um elogio, por quê? Eles não compreendiam como é que eu estava naquele espaço bagunçando e ao mesmo tempo conseguia tirar uma boa nota. E ainda espalhava as pescas, né? Por quê? Porque eu falava assim, não, eu vou estudar em casa e vou naquele espaço justamente para atrapalhar mesmo, porque aquele espaço, ele é um espaço, como diz o vô Nego Bispo, ele é um espaço para adestramento. E eles não vão me adestrar. Sabe por que eles não vão me adestrar? Porque eu vou chegar lá já sabendo o que eu sei. E saber o que eu sei é defender o meu território, a minha identidade. Quando eu estava lá, todo aquele processo, né? E quando eu falo lá, são essas instituições colonizadoras. Não é só a escola, é a universidade também, né? Quando eu estava lá, eu estava em um não lugar, né? E aí, falar desse não lugar me remete muito a Patrícia Hill Collins, né? Que é uma intelectual orgânica também. Esse não lugar que diz assim, tá, você está aqui, mas assim, você está aqui por uma concessão. Esse lugar não é seu. Então, assim, se comporte. E aí, não, eu sou desobediente. E você sempre desobediente, porque o adestramento, ele não incutiu em mim, porque o adestramento é eu pegar a minha identidade, pegar o que eu sou e entregar ali, né? E vestir um outro corpo. Só que vestir esse outro corpo, o corpo da branquitude, é um corpo que vai me adoecer e que vai matar, né? O mestre Jairo de Jesus, um afroquilombola também ali da Bahia, e é muito importante eu falar, né, sobre as minhas referências, porque se eu estou aqui, eu não nasci, acordei aí do nada, vim aqui, né? Eu estou aqui porque muita gente que está não atrás de mim, né, mas que está do meu lado, me acompanhou, me aconselhou, me orientou no sentido de fortalecer o nosso ori, né? Porque tem uma coisa que a minha avó ela sempre diz, e a minha fala sempre vai ser assim circular, gente. Então é sobre isso, porque nós somos povos circulares, somos começo, meio e começo, né? Minha avó ela sempre diz, olha, você está estudando demais, tome cuidado porque o nosso juízo é que nem um fio de cabelo, que a qualquer momento pode se repartir. Então, todo momento que eu via que eu estava muito demais, assim, eu sempre me lembrava disso. Olha o fio de cabelo. E aí isso me remetia também que a água não tem cabelo. Então, para adentrar o rio, seja ele qual for a água, você tem que pedir licença, você tem que ir com cuidado. E assim são os espaços também colonizados. Porque se você está ali, o simples fato de você estar ali já é ameaça. Já ameaça aos senhores, né? Porque tá, mas você tá aqui para obedecer, né? Mas você tá aqui para se comportar. Porque quanto mais comportada eu estou ali, mais adestrada eu estou naqueles espaços, leia os espaços, escola, universidade, militância, política, os espaços culturais, de audiovisual, etc. e tal. Se eu estou naquele espaço, eu estou para ficar comportada. Eu não posso atinar minhas pautas. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu fizer isso, eu vou incomodar a Casa Grande. Vai falar assim, olha, você está aqui, mas também você não pode chamar a gente de racista. Você está aqui, mas você não pode falar mal do nosso patrocinador e etc e tal. Então, assim, né, são sempre os espaços que a gente soube pisar no chão devagarzinho, né? Como diz a mestra Ivone Lara. Ela nem tá fazendo de todos os As nossas mestras sempre nos ensinaram, como o meu pai diz, né, a entrar e saber sair. Ou como os mestres de capoeira, como o mestre Pedro Peu, mestre Pastinha e os outros, saber, né, fazer o jogo de dentro e saber fazer o jogo de fora. E o vô também, Nego Bispo, ele sempre falava, olha, a gente precisa fazer o seguinte movimento. Pegar as armas do colonizador
usar como ferramentas para a nossa defesa, mas não deixar que esses mesmos sujeitos eles peguem as nossas ferramentas, os nossos instrumentos, a nossa resistência de defesa e usem como armas para ser usadas contra nós. Então, ocupar qualquer desses espaços é ocupar fazendo a ginga de dentro e a ginga de fora. É como estar na universidade, mas nunca perder a comunicação com os que ficaram lá na sua quebrada, com os que ficaram dentro da sua casa, com os que ficaram no seu passado também, né? Porque se você é o que você é, porque o seu passado está no presente. Sankofa tá aí que não me deixa mentir, né? E aí a gente fazer esse jogo de dentro e de fora é a gente estar com a escuta, os ouvidos sempre abertos. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre escutar e ouvir. Escutar é um processo de performance, de guarda de memória. Então, quando você se coloca para escutar um mais velho, uma mais velha, você não está escutando só. Então, você vai guardar aquilo na memória. Então, quando o mais velho a sua avó vai ali falar com você, ela vai repetir a história umas 300 vezes. Aí você vai falar assim, poxa, vó, mas você já está falando de novo. E aí, não entendendo que ela está ali numa performance de guarda de memória. Porque a principal tecnologia da nossa existência, da minha existência, da nossa existência é a memória. Só que a memória, ela teve várias tecnologias para ser guardada. Quais foram as tecnologias? O artesanato, o jongo, a capoeira, a cantoria, a ladainha. A ladainha, às vezes, quando a academia chega, ela vai pegar a ladainha, ela vai falar, rapaz, mas esse português aí não tá correto. Alguém vai lá, conversa com o rezador, benzedeiro, ele vai falar lá a sua reza. Aí, quando o acadêmico, né, vai lá, o pesquisador, vai lá escrever, tenta escrever num português bem dizido, né, como dizem, ou tentam pegar ali toda aquela poesia que a Carolina Maria de Jesus fez e tenta colocar em um outro português. Olha o quanto que eles são, o quanto que eles não compreendem as tecnologias ancestrais. Aquilo dali é mandinga. Aquilo dali é o enfeitiçamento da língua, como diz o mestre bispo. Enfeitiçando a língua. O que a favela faz? O que o congado faz usando a língua banto, usando a língua indígena e daí transformando essa cantoria? Porque se você pega e você coloca em uma linguagem diferente, a reza não vai ser a mesma, vai ser outra reza. Não é aquela reza do rezador. Não é aquela ladainha, a mandinga não vai ser a mesma, porque os dizer é do jeito que está dito, não do jeito que é escrito. Por isso que o vô, né, ele vem aí nas suas últimas lives, ele falou, o povo não sabe falar, então vamos aqui ensinar para esse povo falar, já que eles só sabem ler. Porque muitas vezes nem escrever também não sabem. Porque se você pega a escrituração de Carolina Maria de Jesus e você pega e reescreve ela na linguagem do português colonizador, você está fazendo um desserviço. Porque você está tirando dessa matriarca, dessa griot, da transcrição escriturada, ela não está falando ali, não é o português. Ela enfeitiçou a língua para daí escrever. É que nem uma reza. Essa reza ela só vai fazer efeito se ela for do jeito que ela é cantada. Não do jeito que você acha que é o jeito correto. E que jeito correto é esse? É o jeito do colonizador? Não faz sentido, né? Então, para a gente adentrar esses espaços e sobreviver, sobreviver, não é nem de sobrevivência, aquela filosofia, não. É sobreviver, você só consegue, né, se você não estiver adestrado. E tudo bem se você adentrar e tipo assim, fui adestrado, fui colonizado. Não fique triste. Tem ainda uma forma de você se sair dessa. Porque dentro da academia, eles usaram um termo chamado descolonização. Então, você pode se descolonizar. Porque existe o povo contra-colonizador, que são os povos que estão aí nas fronteiras, que estão aí fazendo as defesas dos territórios, que estão aí lutando contra o colonialismo, né, contra os megaempreendimentos, contra todos aqueles que estão aí governando, que são filhos, herdeiros da escravidão e da colonização, né? Então, esses povos, eles são povos contra-colonizadores. Todos esses termos que eu estou trazendo aqui nessa confluência
mestre Nego Bispo, né? Aí vocês podem ler o livro Colonização Quilombo, Modo de Significações, Terra da Terra Quer. Vai sair um novo, aquela já faz o merchante. Vai sair um novo Milagres e Feitiços também, né? E aí, porque quando o vô chega e começa a falar contra a colonização, aí a academia vem e fala, como assim? Não faça isso, você está trazendo contra a colonização, vai separar a gente já tem o decolonial, o descolonial, agora você está trazendo contra a colonização. Ele falou assim, vocês usam o seu descolonização para vocês, que vocês são colonizados, então vocês têm que se descolonizar. Nós não, nós somos contra colonizadores. Então assim, vocês podem vir para cá, fazer o jogo de dentro, para entender essa ginga de fazer a contra-colonização através da ação. Essa ação que a gente está fazendo aqui é uma ação contra-colonizadora. Entendeu? Agora, quem está na academia ou que foi adestrado 5 centavos ou mais, ou quem está na academia que se vê que foi colonizado, que está lá referenciando só os referenciais brancos, europeus, cânones, podem fazer essa volta, essa retomada, que é o caminho de volta para casa, né? Que muitos precisam fazer. E esse caminho de volta para casa não é você, ai meu Deus, então vou ter que pegar um pau de arara e voltar no serpão. Não! Esse caminho de volta para casa é o caminho da sua própria essência. É de saber o que você é. Antes eu era Maria da Conceição. E aí eu me autonomeei. Porque quem fez essa nomeação colonialista apostólica romana? Quem foi que fez? Eu falei, eu me autonomeei. E aí depois eu adentrei a universidade e aí eu... Quando eu achava que era bullying lá na escola, não era bullying, era racismo. Quando eu cheguei na universidade, eu falei, gente, o nome daquilo então que eu sofri na escola é racismo. Olha só. Aí quando eu entrei ali, que eu estava nos movimentos, principalmente os movimentos políticos, partidários, eu vi, gente, eu não caibo aqui. Não caibo aqui, porque a minha raça não está conseguindo entrar, então eu não caibo. Só cabe o feminismo, mas e aí se eu não for? Ou então se eu for matriarcado? E aí? Só cabe só se for feminista, só cabe só se for uma teoria que vem lá dos Estados Unidos, não cabe uma teoria matriarcado africano? Não cabe? Quer dizer, só cabe o que vem dos cânones dos Estados Unidos, não cabe o que a minha avó vai explicar lá para mim. Falou, olha, a mulher tem que se unir, o negro tem que se unir. Não, tem que ter uma nomeação. Essa agonia da academia de sempre dar nome por boi. Sendo que o boi tem o próprio nome dele. Tá me entendendo? Parece que Mona esteve aqui. Olha, Mona, quem tá acompanhando, quem vai acompanhar isso aqui, ouvindo Mona agora, vai falar, caramba, lembrei do mestre, olha. Mulher, ela esteve aqui com Marlon, com o mestre Ordalina, com o Melvin Santana de manhã. E tá, vão achar que você sentou ali, a gente que não contou. Gente, não tem não, viu? O pessoal não tá todo aqui não. É um por vez. É verdade, eu até tentei vir, mas não consegui vir. Porque é isso, nós fomos encontrando esses episódios que a gente gravou ontem e hoje mais cedo, em cada fala tua, até no Voltar para Casa, que ontem a gente estava falando do Éder Soares, quando ele fala para Clarissa. Quanto mais você volta para capoeira, mais você volta para casa. Éder usou essa até numa conversa com o mestre Pedro Peu, inclusive, né, que falou, quanto mais Clarissa entra na capoeira, mais ela volta para casa. Né? E é isso, dessa sabedoria que passa diretamente pela vivência dos povos tradicionais, né? E aí você tá falando uma coisa, eu fiquei pensando muito assim, que é uma coisa que mestre Pedro Peu... Hoje eu vou estar... Mestre Pedro Peu também, quando sair isso aqui, ele vai ver, né? Que ele foi citado desde o primeiro até... Eu acho que vai ser a pessoa mais citada aqui, não tem como não ser. Mestre Pedro Peu, Olha, hoje de manhã, mestre Nego Bispo... Foi com o Melvin aqui também. Mas você falou uma coisa sobre escutar, né? E essa sabedoria. E aí a gente conversa muito também. O quanto que a gente tem que estar preparado e se preparar para reaprender a ouvir os mais velhos. Porque, inclusive, nessa forma da gente se organizar enquanto sociedade e nas hierarquias que essa sociedade colonizada tem, o mais velho, ele não importa, né? Porque ele parou de produzir. E aí a fala dele também não é levada em consideração. Então, quantas vezes nós que adentramos esse espaço escolar, a gente volta para casa corrigindo os nossos, né? Não, manhã, não é assim que fala, não. Manhã, então, eu perdi, eu voltei agora, do nada, que tomara que fique, mas falar manhã, né? Não, é mãe. Não fala manhã, não. Manhã é regional, não fala manhã, né? E aí a gente voltava para casa corrigindo, né?
os nossos e as nossas, porque o sistema faz isso. Então a gente começou a criar um abismo entre nós e essa experiência de vida que está aqui. Ontem a gente sentou aqui também com a mestra Rodalina, uma senhora de 80 anos, 80, embora não pareça, ela falou aqui, né? Porque todo mundo falou, nossa, não parece. Ai, mestra, tá bem. Mas ela sentou aqui e ela começou a contar a história. E aí eu percebi o quanto que a gente não está preparado para sentar e ouvir. Porque a gente está condicionado ao modo de vida que a gente quer. E óbvio, né? A Joelma até falou aqui, porque dá vontade de perguntar, mas não dá vontade de fazer essas perguntas, dá vontade de ouvir a história e falar assim, mas e como foi? E o que é que eles aguçar a história para a história crescer mais, assim, né? Mas queria que você falasse um pouquinho, né, a partir dessa sua vivência, o quanto que é importante a gente aprender ou reaprender a ouvir os mais velhos, né? Dentro dessa lógica que a gente vive hoje em dia, que separa a gente, sabe? Que distancia. A primeira coisa é desaprender. Desaprender. Porque a gente sabe demais. A gente entra na instituição colonialista para aprender e a gente faz exatamente o que eles querem. Aprender. A gente aprende tanto que a gente acha que ninguém sabe mais de nada. E sabe quem que a gente acha que não sabe de nada? Primeiro, são os nossos mais velhos. É quem está dentro de casa. Com quem que a gente primeiro interrompe o diálogo? Com a nossa família. Tá vendo o quanto que é bem feito o projeto de adestramento? Ele te afasta da tua raiz, ele te afasta da tua comunidade, ele te tira de pertencimento comunitário para morador de comunidade. Por quê? Porque você vai entrar nesse espaço, nessa instituição adestradora, colonizadora, e o seu primeiro ato vai ser sair dali. Mas é sair e não voltar. É sair tipo assim, eu preciso me desenvolver. E o que é o desenvolver? Como o vô fala, é desconectar. Então, o primeiro lugar que a gente se desconecta, quando a gente adentra a universidade, a esses lugares chique, né? É da nossa família. É corrigindo a nossa mãe. É não dialogando com o machismo dentro de casa, porque, ai, todo mundo é machista agora, não quero conversar mais com ninguém. Fazer o trabalho de dentro de casa, ninguém quer. Fazer as palestras, conversar para todo mundo, falar sobre o machismo, sobre quanto que é importante a gente dialogar com o homem, que não sei o que não sei o que. Você não dialoga com seu próprio pai, com seu irmão, com seu vizinho. Como é que você quer mudar o mundo se você não muda nem a sua casa? Que pensar global e agir local é esse? Não leu direito o Milton Santos, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir escutar é desaprender. E é desaprender tudo aquilo que nos foi adestrado, né? E aí eu não estou dizendo, como diz a minha professora, quando eu cheguei muito radical lá no mestrado, ela falou, Muna, pera, você não pode jogar água com bebê, água da bacia, água suja com bebê, jogar todo mundo fora. Você não pode fazer isso, né? Aí eu falei, tá, então vamos lá, separar o joio do milho. Ou então, como o vô fala, nem tudo que se mistura se ajunta, e nem tudo que se ajunta se mistura. Então a gente vai saber o que vai nos servir para o nosso crescimento individual e coletivo e o que não vai nos servir, mas que a gente precisa saber justamente para quando vier essa narrativa, a gente fazer a contranarrativa, né? Por exemplo, eu não gosto de determinado teórico, mas eu vou ler ele para falar mal dele. A professora falou, não, mas você tem que falar de fulano de tal. Mas eu sou contra fulano de tal, esses cânones. Aí eu falei, mas você quer que eu fale dele, né? Tudo bem. Fui lá falar, mas falei contra ele. Peguei todas as palavrinhas dele e falei, tá vendo isso daqui? Racismo. Tá vendo isso daqui? Ó, tal. Então, assim, né? Fazer esse jogo de casa, fazer esse jogo de dentro, esse jogo de fora, é a gente desaprender o que nos foi, não foi algo que foi ensinado a gente, foi algo que é um adestramento que causa divergência, que causa desconexão com o nosso território, desconexão com a nossa comunidade, seja entre população negra, né, que vai ali, isso é um projeto também, né, porque quando chega o escravizador aqui com os povos, eita, eu tô falando rápido, eu não tô perto. Quando chega os
Quando chegam os nossos povos africanos sequestrados aqui, qual é o primeiro ato antes de chegar aqui? A árvore do esquecimento. Então vai ali, é para você esquecer quem você é para você esquecer a sua origem, é para você esquecer a sua etnia, é para você esquecer a sua mãe, é para você esquecer tudo. O que a academia fala? O que a escola fala? Você tem que esquecer, então você não sabe de nada. Você é sem luz. O que lá os africanos sequestrados chegaram e que disseram para ele? Você não tem alma. Vocês estão vendo aí? Tá vendo aí? Então a gente precisa desaprender tudo aquilo que a gente aprendeu com o colonizador. As nossas relações, as nossas alianças, as formas da gente resolver as nossas desavenças, né? Aquele negócio que a nossa mãe, desde 1900, Bolinha fala, roupa suja se lava em casa, roupa suja entre o nosso povo se lava dentro da comunidade. Não sei se vocês conhecem Subufu Somé, deixo aí também a Subufu Somé, o espírito da intimidade, né? Que vai ali trazer uma narrativa, que é uma narrativa dos povos tradicionais, que é lá do continente africano, mas que também se aplica aqui aos aldeias e os quilombos, que é a forma das resolutividades dos conflitos, né? Quantas cadeias tem nos quilombos e nas aldeias? Quantos manicômios tem nos quilombos e nas aldeias? Agora eu te pergunto, quantas creches tem nos quilombos e nas aldeias? Quantos centros daqueles que internam, os mais velhos, a geração avó, tem nas aldeias e nos quilombos? E quantos tem na cidade? Porque era isso que o vô também falava. Aqui, o propósito é o quê? É afastar a geração neta da geração avó. Então, pega-se a criança e coloca na creche, desconecta ali, né? Pega a geração avó, não presta mais, joga no asilo. Como assim não presta mais? Quer dizer que quando tinha serventia, né? Quando era um corpo para trabalho, e aí tem vários autores africanos que também falam isso, né? Sobre corpo, trabalho, corpo, objeto, né? Achille Mbembe. Achille Mbembe, ele vai falar sobre isso. O corpo, e quem são esses corpos descartáveis? Porque a população branca pega os seus idosos, estão aí, ó, fazendo Cooper, estão viajando, estão fazendo excursão. E a nossa população tá onde? Os nossos mais velhos. Porque não é, eu não tenho mais avô. Pega alguém, adota e se torne seu avô. Você sabe por quê? Porque a gente só vai estar fortalecido se a gente for junto com a comunidade. Porque quando o pipoco estrola, é a comunidade que desce para defender os seus. E aí eu tô falando comunidade, não é daquela forma romântica colocada não, sabe? A comunidade é com quem você confluencia, com quem você se alia para fazer um projeto, para discutir, para etc e tal. Porque quando a corda, ela aperta, só quem vai sentir é quem sabe a dor. Como a minha avó diz assim, só quem vive é quem sente, entendeu? Por mais que os outros, depois de uma poesia, vêm lá, eles te abraçam chorando. Ai, muito emocionante e tal, isso que vocês estão falando. Eu quase sinto essa dor. Eu falei, mulher, me passa bem o teu terreno, bota aí no meu nome. Não quer. Não quer. Aí a dor demais, aí a dor é maior. Eu falei assim, que dor é essa, gente, que vocês nem querem largar nem um terreninho do privilégio de vocês. Tá entendendo? Aí fica difícil, né? Aí, tipo assim, só quer só chorar com as poesias, com as peças, mas na hora de carteira assinada da trabalhadora doméstica, cadê? De chamar os que os outros é vagabundo porque tem... Ninguém mais quer trabalhar, agora todo mundo tem Bolsa Família. Cadê? Aí depois vai lá chorar na frente? Não, por favor. Não dá. Aí o povo faz o quê? Uns prêmiozinhos. Eles mesmos fazem prêmio para eles mesmos se premiarem. Olha isso. Ai. Não vamos citar prêmios. Não vamos. Foi aquelas coisas de climão agora. Vamos criar o nosso prêmio. Quando a gente... Prêmios próprios. Caramba, a gente achou que com o Melvin ia ser pedrada. Não, mas Melvin avisou, hein? Melvin avisou. Amanhã vem mais tarde. Ele avisou, viu? Ele Nossa, falou, vou preparar aqui pra Mona, né? Eu escuto assim e ao mesmo tempo eu fico muito sentida. E ela nem fez poesia. Porque eu sou mãe da Nália e do Itan. E é isso, o que São Paulo nos exige é outro lugar, né? Então,
acaba que a gente precisa do auxílio. Até um ponto a gente consegue contar com a nossa comunidade, com a nossa rede, mas a partir de um ponto fica muito difícil e a gente começa a precisar contar com esses espaços educacionais, né? Então, a C e tal, e aí por diante. Como? Então, me pega, assim, né? Porque se a gente pudesse, a gente queria que tivesse aqui a todo momento, assim, né? Mas existe também essa organização, enfim, na organização não, mas esse sistema e o que é imposto pra gente, ainda mais nós, mãe preta, periférica, e essa organização pra gente conseguir mesmo trabalhar e, enfim, desenvolver. Não era desenvolver, o que eu queria dizer, mas trabalhar. Sim. Então, quais são as estratégias, ou como a gente pensar estratégias, sabendo que muitas mães, muitos pais, muitas pessoas cuidadoras que estão na periferia, trabalham o dia tal, e precisam desses espaços. Só que esses espaços que justamente aqui a gente tem a ciência, né? Algumas pessoas não terão nem a ciência disso. Sim. E esses espaços que vão adestrando, ou tentando, ao menos, né? Porque daqui a gente vai resistindo também. Sim. Adestrar desde bebês. Porque nossas crianças, por exemplo, foram para SEI com 10 meses. E olha que relutamos, mas e beijos. São gêmeos. Mas como a gente pode pensar assim, utilizar esse espaço, mas não ceder para que as nossas crianças sejam adestradas por esses espaços? Creches próprias. Da mesma forma, é a mesma resposta que o vô estivesse aqui falaria, né? Creches próprias, nós precisamos dos nossos espaços, né? Quem construiu esse país é a população preta. Os nossos corpos, eles são colocados para o trabalho. Se o sistema capitalista, colonialista, quer os nossos corpos para o trabalho, pois que no nosso trabalho nossas crianças também sejam aceitas. Que tenha um espaço lá para que as nossas crianças estejam lá. E que não vai sair do nosso bolso, que tem que sair do bolso deles. Vocês não querem um trabalhador feliz? Pois eu vou estar mais feliz se a minha filha estiver aqui, eu saber se está tudo bem, ou se acontecer alguma coisa, eu não precisar pegar 3 horas de condução para chegar lá e acudir a minha filha ou perder minha filha por conta de que as trabalhadoras que estão ali, por conta da corrupção dentro daquele espaço, e muitas das vezes, como acontece, que as crianças acabam vindo a óbito por conta de uma maçã mal cortada, não é? Ou então de não expulsar as mães universitárias pelo simples fato delas engravidarem. Políticas públicas, mas não é só essas políticas públicas, é políticas públicas próprias. Porque quem vai saber o que é o melhor para um filho é uma mãe, não é verdade? Só que o Estado, ele não quer saber das crianças, ele quer saber só da mão de obra que trabalha. Só que nós, enquanto povo, enquanto a gente não nos organizarmos, de fato, enquanto nós não nos virmos enquanto uma unidade, nós não conseguiremos pensar coletivamente esses tipos de propostas. Quer que eu trabalhe na sua empresa? Cadê? Como é que é a creche aqui para minha filha ficar? Quer a creche aqui? Pois então contrate a minha mãe, que a minha mãe aqui, ela pode muito bem vir trabalhar aqui e tal. Bota as vó na creche para cuidar. Pensamento, resolutividades próprias. Não é o Estado sempre dando o que é o melhor. Ele não vai dar o melhor, o que é para os corpos que eles precisam estar docilizados, preocupados, depressivos. É a população organizada que vai impor, falar, a gente quer assim. Vocês aqui são nossos empregados, não a gente que tem que fazer essa dinâmica, né? E aí, de novo, isso só é possível através da organização do povo. O maior exemplo disso são os povos. Aqui, a gente está em São Paulo, né? Então, assim, a gente tem o povo. Ontem eu fui numa pizzaria italiana. Um bocado de italiano na pizzaria italiana. Vai num mega empreendimento africano ou negro. Quantos pretos vão estar lá? Então, assim, o dinheiro de alguém que é ali chinês ou judeu, pronto, judeus, pronto, vamos lá. Os judeus, o dinheiro entre eles gira 5 vezes para só depois sair da comunidade. E o nosso? Extra é racista, matou, tarará, parará. Tá lá, quem que tá comprando?
auto-organização. Só que para o sistema capitalista, principalmente quando eu falo capitalista, é de entender que anterior ao capitalismo a gente tem um colonialismo que está mais presente do que nunca. É só você ver todas essas guerras, é só você ver todo esse separatismo, é só você ver Palestina, só você, né, ver o que está aí. E aí você vê que eles conseguem estar ali juntos e se colocar. Nós somos uma nação. E nós também somos uma nação. Só que não é interessante para esse país que quer há muitas décadas, e desde que eles não tinham mais o nosso corpo enquanto escravos, eles acham que pronto, agora vamos aqui, durante 100 anos não vai ter mais nem pindorâmicos e nem negros da pele retinta. O plano era esse. Existe um livro sobre isso, Rocket Pinto, existe a eugenia sobre isso, e esse plano ainda está em curso. Não é à toa o encarceramento em massa. Eita, que ela vai trazer várias palavras. O encarceramento em massa dos homens negros. Não é à toa que a Cracolândia é vista como um problema de segurança, mas é um problema de saúde. Não é à toa várias outras coisas. Então, assim, todas essas tecnologias são de tecnologias de dispersão. E são tecnologias que estão lá na Carta de Leach, que é uma carta que ela vai explicar para o português que chega aqui como que ele tem que administrar a relação entre os africanos, que é plantar uma inveja aqui, plantar uma diferença aqui e etc. E isso está sendo até hoje, que é o quê? A gente se une mais quando é para nos atacarmos do que se unir para nos defender. E aí trago aqui uma frase que o vô sempre falava. Temos que falar bem de nós mesmos. O sistema lá fora já está atacando a gente, já está fazendo a gente desaparecer, já está inventando mil e uma coisas, dizendo que é empreendedorismo, etc e tal. Entendeu? A Globo está... pelo amor de Deus, né? O próprio serviço que é feito, né? As próprias fronteiras que são extremamente limitadas, né? A gente não existe um diálogo, nenhuma possibilidade de deslocamento entre o Sudeste e Nordeste. E aí fica naquele... Você vai querer ir no Nordeste, é R$5.000. Ir para a Europa é mais barato do que ir lá na Bahia. Ir para a Europa. Ir para a Europa. Agora me diz se isso daí é por um acaso. Isso também acontece no continente africano. Se tem dois países ali emendadinhos, eles não conseguem ir um no outro. Porque o colonialismo é quem dita quem que vai ser eleito lá. E aí, como existe a maior parte dos presidentes são militares, as fronteiras elas são fechadas. Então eles não conseguem. Agora o trânsito é livre. Os europeus eles podem ir para qualquer... o maior exemplo disso é o Macron lá, correndo de mão dadas com Lula, né? Pelo amor de Deus. Apelei agora, pelo amor de Deus. E aí de entender, né, que eles querem realmente que essas fronteiras elas sejam um muro mesmo. Só que os povos pindorâmicos, os povos tradicionais, eles veem as fronteiras não como limite, mas sim como encontro, como confluências. Eu não quero o fim das creches, não é sobre isso. A pessoa já está aqui, né? Não é sobre o fim das creches, é sobre outra possibilidade de creche. É sobre creche nas universidades, é creche nos presídios que não existem. Os presídios femininos são presídios masculinos. Eu te falo porque meu TCC foi dentro de um presídio feminino, com as mulheres apenadas pelo tráfico de drogas. E não existia nenhum berçário, não existia nada. As crianças são presas junto com as mães. E as crianças que eu estou falando é criança de até 5, 6 anos. Porque os presídios, desde o momento da criação dele no Brasil, foi pensado para os homens, uma vez que as mulheres iam para os conventos. Porque existia uma diferença entre as mulheres santas e aquelas que não tinham mais salvação. As santas eram as madames lá, nananã, e as que não tinham mais eram as prostitutas, eram as negras fugidas, nananã, e tal. E até hoje continua sendo assim, né? Então, essas outras possibilidades, e são pautas. Desde quando se começou movimento feminista no planeta, praticamente E é um absurdo, mas as mulheres ainda são expulsas das universidades por estarem grávidas. Mas o companheiro porque a mulher não faz um filho só. Pode continuar, tem a possibilidade de lá. E outra coisa, vamos que creche, quem que vai saber cuidar mais de uma criança do que um avô, do que uma avó? Aí coloca um bocado de gente que tá lá, tipo assim, sem querer estar, ou então tá, enfim, aquelas velhas
nepotismo, aquelas coisas assim, coisa pouca, né? Mas assim, então assim, há outras possibilidades, só que as outras possibilidades elas só vão ser concretas se a gente estiver auto-organizado enquanto povo. Porque quem está fazendo acesso aos serviços públicos, quem é? É os italianos? É os japoneses? Não é quem sempre teve cota nesse país. Quem chegou aqui já com vários escravos, já com terra e etc e tal. O plano continua o mesmo, a nossa deterioração, ou corpos dóceis para o trabalho. E sabe o que é cruel também, ainda pensando dentro dessa lógica das creches? Que agora nós temos, nós não, né? Que eu não tenho. Alguns espaços têm acontecido na cidade, pensando em uma outra forma educacional. Mas ainda assim, são espaços totalmente brancos, que podem contratar ou não pessoas pretas para estarem ali. Aí eu estou falando sobre creches particulares, mas que entram em outro contexto. Não é a creche particular que está na nossa quebrada e tal. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando dessas organizações que pensam mais próximo da aldeia, que pensam mais próximo do quilombo, mas está sendo organizado por pessoas brancas, para filhos de rico, tipo... sei lá, 2.300 não sei quanto para uma criança. Imagina eu que tenho duas. E aí tem ali... ah, não, mas nesse movimento antirracista, a gente tem ali uma bolsa para uma ou duas crianças pretas periféricas. E aí você pensa, para ter o acesso a coisas que nós vivenciamos, porque essas creches começam a se construir a partir do que a gente vivencia, enquanto cultura preta e periférica, né, e popular. E as nossas crianças, para adentrar essa creche, pode ser por meio dessa bolsa, mas elas vão chegar lá e elas não vão se reconhecer. Então, são creches que estão pensando, nossa, vamos ter capoeira. São creches que estão pensando, nossa, vamos ter uma revista aqui antirracista. Ai, que massa, vamos querer o que vocês criaram, mas vocês não. Pô, já é demais, a gente já rouba a tecnologia de vocês para ainda vocês estarem dentro. É um absurdo isso. É um absurdo. Nem parece que sempre fizeram isso, né? Com o samba, com tudo, né? A gente cria... ai, que legal. Eu quero. Ah, esse daqui também eu quero. Vamos lá, leva esse daqui também e tal. Tá, para dizer que a gente, pra gente pegar o selo antirracista, pega esse daqui, que eu acho que eles são comportadinhos e tal. Né? Mas o cotidiano de uma creche é o seguinte, quem são as crianças e os bebês que são cuidados, de fato, lá, né? A mestra Ordalina, ontem, ela compartilhou, no outro encontro, né, ela compartilhou com a gente, né, que ela vem ela teve acesso, porque a mãe dela, uma mulher preta, trabalhava numa escola, num colégio francês, no colégio de irmãs francesas, e aí ela teve acesso a isso, né? E aí, para você ver, as colegas dela recebiam, e era levada para a escola de carro, e na hora da comida a mesa era separada. Sim. Era um colégio tipo muito, muito rico, e aí era separado, né? Então você tá ali junto. Iam fazer essa entrega. Mas você não tá junto, né? É o que o Malcolm X fala, né? Vocês podem até sentar na nossa mesa, mas você jamais vai ser um igual a nós. E é isso que os negros que hoje estão adentrando esses espaços de poder e que acham que está sendo tratado como igual, sendo que é só token, ou muitas das vezes é um Sérgio Camargo da vida, né? Tipo assim, o negão do Bolsonaro, não sei o quê. E sendo que são só instrumentalizados, né? E aí são corpos, não só nesses espaços, mas dentro da militância. Falo porque eu já estive em partido, né? São corpos que são descartáveis, né? Você só vai estar ali se você fizer direitinho a cartilha. Porque se você se revoltar, não vai dar certo. Né? A gente pensar, porque o sistema é o mesmo, né? A reprodução do sistema é o mesmo, né? Tipo, as pessoas estão ali, mas o sistema é o mesmo. E aí um povo organizado que vai pensar esses espaços próprios, vai ser uma outra dinâmica, entendeu? Não vai ser botar a criança para assistir TV o dia todo, vai ser brincadeiras de convivência, né, de envolvimento, de cuidados, né, que é o que, por exemplo, em um quilombo que não se tem creche, mas que se tem ali uma comunidade criando, né, e aí você tem de novo aí a subfunção meu espírito da intimidade, né, que vai falar, né, que
toda a construção de uma relação de um casal, de um filho, né? Não é só do casal, mas é também da comunidade como um todo, é da aldeia como um todo. Um filho vai ter várias mães e vai ser criado daquela forma, né? A gente consegue ver algum desses núcleos assim, em algumas favelas, né? Quando tem aquela tia que cuida das crianças, porque a gente sabe que a realidade das creches de hoje é que tem muito mais bilhões de crianças do que a quantidade de creches, e aí é interessante para o Estado colonialista que seja assim, né? Interessante que seja assim, porque eu, como vou falava assim, né? Independente de quem esteja no poder, vão todos eles sendo maquinista do mesmo trem colonialista. E ele vai só para cima do trem. Então assim, vai mudar o maquinista, mas o trem tá ali, ó, no trilho. O trem que vai, por exemplo, para Barra Funda, você vai pegar ele, você vai para outro lugar? Vai lá para o Capão Redondo? Não vai. Pode mudar o maquinista todo dia, mas ele vai para onde? Para o mesmo lugar. E é a obediência ao colonialismo. Não é a tua aprovação das leis que rasga o código ambiental, não é à toa a PL, criança não é mãe, não é à toa todas essas legislações que são feitas para abrir o país para venham colonizadores, podem aqui levar todos os nossos ouros, todas as nossas matérias-primas e aí depois devolver para a gente vender, né? E eles fazem isso também com as comunidades tradicionais, né? O vô, ele sempre dava um exemplo disso quando a construção de uma casa, né? Sempre se falou mal, falou-se da doença de Chaga, falou não sei o quê, não pode viver em casa de adobe, nananã, tem que ser casa de tijolo. E aí, como pensar uma casa de tijolo e um território extremamente quente? Sendo que a outra casa ela é muito mais propícia para o território e é uma tecnologia, né? Uhum. E aí eles não colocam, eles trazem a doença de Chaga como se a doença de Chaga fosse culpa da casa, sendo que é da mudança climática / o colonialismo que está chegando, implementando um mega empreendimento, como as eólicas, e as eólicas elas veem o que elas fazem primeiro, ela vai mexer na fauna, os ventos, você não pode mexer no vento, né? Agora que eles quando eles terminam de roubar todas as matérias-primas, eles vêm e querem levar o vento, o sol, a água, tudo, né? Só que essas formas de você mexer no meio ambiente vai trazer determinados desequilíbrios, né? Aí eles não, todo mundo agora vai morar em casa de tijolo. Aí passa-se 10 anos, inventam um outro nome. Casa orgânica, vinha morar na casa orgânica. 20 mil reais, a gente está aqui vendendo. Como foi que eles aprenderam? Aí eles aprendem, proíbe e aí vende. Do mesmo jeito, as plantas que não são tão conhecidas em outros territórios, como abacaxi, banana e tal, né? Como essas plantas alimentícias da monocultura, né? Tipo assim, é só um tipo de banana, é só um tipo de maçã, é só um tipo de manga, né? E aí nos territórios tem um exemplo que eu vou sempre dar, tomate selvagem. Todo mundo falava, não pode comer o tomate selvagem, porque o tomate selvagem é tomate selvagem. Tudo que é selvagem, não pode. Aí, com o passo o tempo linear, tomate cereja. Gente, venha todo mundo comer o tomate cereja. Estamos aqui, ó, 50 reais. Mas o que eles fizeram antes? Não faça isso, não coma. Não coma. Do mesmo jeito que eles pegaram as plantas da caatinga, do cerrado e colocaram tudinho numa caixinha chamada punks. Plantas não convencionais. Não convencionais para quem, gente? Cada plantinha ali tem sua função, tem a sua própria autonomeação. Mas eles fazem a primeira coisa, é nomear. E aí, outro conceito também que eu vou traz, que é a guerra das denominações, né? Eles adoram botar um nomezinho nas coisas. Começa lá, como eu disse anteriormente, na árvore do esquecimento, né? Aí começa o João, Maria, José... E por aí vai, todos os outros discípulos. Gente, ela usou até o preço, os 50 reais que Melvin usou no outro episódio. Nossa, é verdade. De pegar as plantas, colocar tudo num comprimido e falar, olha, esse comprimido é pra isso. Pera, mas isso daí não é o chá que eu faço aqui pra minha criança, não? Então, e aí bota o preço, né? É verdade, falou bem isso. Ele falou exatamente isso. Falando... Parece que teve uma grande reunião, nós nos reunimos, conversamos com todo mundo.
Mas a gente também fica Faltamos o entregando, né? Se a gente não entregasse, ia pensar que aconteceu mesmo. E a gente fica entregando que nossas caras ficam aqui assim, ó. Gente, é incrível. Tô me sentindo um pouco aqui com a Mona como a mestra Ordalina, sabe? Parece que é isso, porque a mulher é uma metralhadora, né? Eu ia trazer uma pergunta, mas eu sinto que ao mesmo tempo ela já falou nas entrelinhas. Mas tem uma... Que era da religião. Então, já tem... Eu acho que vem mais ainda. Mas é pra gente pensar uma coisa, né? Dos encontros do encontro, né? Eu tive a alegria de ter um encontro com seu avô, o mestre Nego Bispo, por conta do Bataquerê, por conta do mestre Pedro Peu, né? Que é importante a gente falar. casa dele? Foi aquele que foi na casa dele? Não foi na casa, foi o que ele foi no espaço Bataquerê. E aí o mestre, eu falei isso também com o Melvin, né? Que eu sempre tive uma pira com essa questão das palavras, assim. E aí eu sempre falei disso, de algumas palavras que pra mim não fazia sentido, né? E aí o mestre, ele tem uma visão, assim, de como utilizar as palavras, as ferramentas do colonizador, né? Então, por exemplo, onde eles dizem desenvolver, nós vamos envolver, né? Então, assim, toda essa lógica de brincadeira, de pensar o que a palavra realmente... E aí nós temos a gente padece mesmo de uma coisa na nossa sociedade que é não foi isso que eu quis dizer. Porque às vezes, muitas vezes, a língua do colonizador, ela condiciona você a dizer algo que você não quer dizer, né? Então, por exemplo, ou não dizer porque é isso, né? Tem uma questão linguística que é a construção de um imaginário coletivo, né? Então, hoje em dia a gente já discute, por exemplo, a expressão denegrir, né? Quando a expressão é colocada como algo ruim, hoje em dia a gente quer mais denegrir cada vez mais esse mundo, torná-lo cada vez mais negro, né? Com essas referências. Mas quando isso é colocado como algo ruim, constrói no imaginário das pessoas que então, você está denegrindo a minha imagem, você está me aproximando a minha imagem de uma imagem preta, isso é ruim, né? E aí esse jogo de palavras que é usado na construção de um imaginário, assim, eu queria só pensar isso também, porque eu acho que volta ali nessa lógica, para a gente pensar o que a gente falou de manhã também, né? Que é a língua do colonizador como um dos primeiros mecanismos de dominação. Porque ele atua diretamente na construção do imaginário. E a gente aprende isso de pequeno, né? E aí a gente começa a lidar com essa coisa desde pequeno, porque a gente é colocado na escola desde pequeno, né? Então, fiquei brisando com essa coisa, sabe? Eita. Falo tagarelando. Olha só, eu ia... Escrevo mal ortografado. Canto desafinando. Danço descompassado. Só sei pintar borrando. Meus desenhos são enviesados. Esse é meu jeito. Não me mandem fazer direito. Eu não sou colonizado. Mestre Nego Bispo. Tinha um outro samba que ele gostava muito de cantar, que era um samba negro, aquele que ele fala que... não vou lembrar agora que é negro de alma preta sou, negro de alma preta não, nego atrevido, nego sem patrão e ser senhor. E aí, tipo, o senhor fala que se preto não fez merda na entrada, vai fazer na saída. E aí ele pega e fala, pois eu não fiz, mas agora eu vou fazer. Porque é isso, né? Sempre colocam que nós, os povos, não sabemos fazer direito, não sabemos escrever direito, não sabemos dançar direito e tudo mais. E aí, quando a gente vê o quanto que a gente está adestrado, colonizado, a gente está falando isso para o nosso semelhante. A gente vai numa apresentação de um companheiro ou de uma companheira, só que a gente está tão adestrado e colonizado porque quem nos ensinou, e de novo é preciso desaprender, porque quem nos ensinou a fazer direito é um fazer direito linear, é um fazer direito colonizado, quando a gente vê o nosso igual, o nosso irmão, seja um coletivo preto, um coletivo de mulheres, um coletivo LGBT, vê fazendo de uma forma que seja orgânica, na qual quem ensinou? Ele está fazendo de um jeito que a técnica que tem nos livros dos cânones dizem que não é daquele jeito. Só que quem que ensinou aquilo dali foi uma entidade para ele.
E aí, mas ele não falou de tempo. Então vai falar lá com a entidade. Que ela me ensinou errado. Porque ela me ensinou foi desse jeito, que é o passo. E outra coisa, tá me dizendo que eu não fiz certo, mas nem foi eu que fiz. Tá me entendendo? E aí, o que o colonizador faz? Ele quer tudo linearmente, ele quer tudo cartesiano, ele quer tudo bem claro. Tem que ser esclarecido. Tem que ser esclarecido. Não pode ser enegrecido, tem que ser esclarecido, né? Então, o ser esclarecido é você ser extremamente adestrado, é você seguir a cartilha do colonizador. O mestre Jário de Jesus, lá da Bahia, da aldeia Baleococô, ele fala, é preciso matar o branco de dentro de nós. E quando ele fala matar o branco de dentro de nós, é matar, de fato, toda essa forma, esse formato de adestramento, de cartesianismo, de linearidade, de certeza. A vida não é certeza. Como é que a vida não é certeza? Se você não tivesse esquecido essa blusa, não era certeza que você estaria com ela. Só que pro colonizador, tudo tem que ter um porquê. Tá, mas por quê? Olha, a gente vai fazer mestrado, doutorado, a gente tem que responder uma pergunta. Quem somos nós para responder uma pergunta de como os contracolonizadores conseguem sobreviver até hoje? Quem que vai responder para o colonizador que o plano dele não deu certo, que foi nos eliminar há 100 anos? O que respondeu para ele? E aí eles continuam de novo buscando entender as nossas tecnologias. Buscando entender, rapaz, por que esse povo não morre? O povo ruim de morrer. Não morre. E aí, não, tem alguma coisa errada. É um negócio da ancestralidade, que agora tá na moda, né? Todo mundo. Rapaz, esse negócio aí da ancestralidade. Bora aí convidar todo mundo que fala de ancestralidade para mesa pra gente ver se a gente entende o que é isso. Chama todo mundo que fala de ancestralidade para vir falar, porque a gente precisa entender o que é essa ancestralidade pra gente matar ela. E aí, se a gente mata ela, a gente consegue matar esse povo. E é nosso poder. E eu falava sempre isso, o nosso poder reside na trajetória, e a nossa trajetória é a ancestralidade. E a nossa ancestralidade é os nossos mais velhos. A nossa fortaleza são os nossos mestres e as nossas mestras. Porque quem sabe o ponto cantado não é quem escreve, é quem sabe cantar. Só que se tu não sabe cantar, vai precisar para fazer a mandiga alguém que saiba dançar. Mas aí não sei dançar, mas sabe bater palma. Ah, não sei bater palma. Alguma coisa o seu corpo... Então deixa o teu corpo livre que alguma coisa vai acontecer, né? E aí, a nossa vida não é de certeza, porque nós não somos humanos. E aí, não estou falando desse âmbito da humanidade, filosoficamente falando, que estão desumanizando os nossos corpos e tal. Eu estou falando que existem outros seres que nos habitam, né? E isso não sou eu que estou dizendo, até porque quando eu falo, eu não falo só. E aí, não existe certeza. Tem o meu mestre, que eu também tenho um mestre, o mestre Célia, né, lá do Instituto Aluandê, ele, da primeira vez que eu conheci ele, ele contou uma história, né? Que ele estava numa roda, né? Estava tendo a roda dele, e aí chegou um canadense para fazer ali e tal. Ele pegou e falou, e roda de capoeira assim, todo mundo pode entrar, né? Aí ele deixou entrar, ele estava ali, aí ele só observando de longe, ok, tudo bem. E aí o cara sempre lá tentando, dizendo ele que já sabia jogar, né? Tentando não sei o que, não sei o que. E aí ele pegou e foi explicar para ele, olha, capoeira não é assim. Enquanto você tiver certeza de qual o movimento você vai fazer, você nunca vai conseguir acertar. Porque você tem certeza. Você não tem que ter certeza. A ginga você tem que gingar e deixar a mandinga guiar também, né? Então, assim, que certeza é essa? E o colonizador, ele precisa de certeza, ele precisa de respostas. E quando ele não tem respostas, ele vai entrar nos nossos barracões, eles vão entrar na nossa ginga, no nosso... Vai dançar coco, vai dançar maracatu. Menino, lá em Minas é uma coisa, uma graça. Tu falar, olha, eles vão lançar tudo, que é para tentar entender essa ancestralidade. Eles já vão puxar um parente indígena lá de 1900 bolinha. Ele pode ter o sobrenome do colonizador, mas ele tem um ancestral indígena, que agora tá aí por cima, né? Então, isso tudo para dizer o quê? Onde que mora a nossa força? É na trajetória,
é na nossa trajetória, que é uma continuidade da trajetória dos nossos mais velhos e das nossas mais velhas, mas principalmente essa volta para casa. Nossa trajetória nos move, nossa ancestralidade nos guia. O Melvin falou disso também de manhã. Você falou aí dessa coisa toda, eu lembrei. E Melvin fez esse comparativo com a dança contemporânea, né? Você falou do coco, que é isso, né? Se a gente não tomar cuidado aqui, e São Paulo é um lugar incrível, que eu aprendi, sim, quando eu estudava, né? Eu estudei na periferia do Ceará, eu estudava por um sistema de TV, que era uma coisa que era uma aula gravada lá, a professora ficava aqui, tal hora... É tipo o Telecurso 2000, né? Era tipo isso, era tipo isso. E eu via a imagem de São Paulo, assim, e era o último lugar do mundo que eu queria conhecer. Só mostrava aquela São Paulo, né? Então era São Paulo, a cidade cinza, não sei o que. Tarana. Cheguei em São Paulo e aprendi a gostar dessa cidade. Eu amo São Paulo. Tanto que agora eu tô num projeto de sair daqui. Mas é porque eu amo. E eu falei, eu quero sair de São Paulo. Amando. Porque eu amo São Paulo, que é pra eu poder voltar de boa quantas vezes eu quiser. Mas essa cidade, assim, e essa lógica toda, se a gente não tomar cuidado, a gente é engolido por coisas que são, no mínimo, engraçadas. Por exemplo, um coco que é pra cima, que a gente encontra hoje em dia, né, velho? Um coco que é pra cima, um coco que parece um vira, sabe? Já o Peterson que tava aqui com a gente, ele fala de um coco que é meio vira, sabe? Que é um vira pra lá e vira pra cá. Como é que... E é isso, né? E tudo com embasamento, né? E desse embasamento aí, eu lembrei também que você tava falando, eu tive a alegria de ir ao Senegal para fazer um curso na Escola de Areia, da Germânia Coni, fui lá. E aí teve uma aula com a professora de lá do Senegal, com a Rocaia. E ela estava conduzindo a aula assim, ela falou, hoje nós vamos fazer uma dança que é uma dança de um cerimonial. E ela é feita na quinta-feira. Choveu de pergunta. Todo mundo, mas por quê que é feita assim? Mas como assim? Não sei o quê. Aí ela deu uma bronca assim, ela falou assim, mas tudo para vocês tem que ter um porquê. Ela é feita hoje porque hoje é um ótimo dia. Pronto. Hoje é dia de dançar isso, assim. Eu fiquei lembrando disso, que é de fato, as pessoas vão lá. E o curso que eu fiz, que é o menor curso, ele é o curso mais branco da escola, né? Porque é um curso de 15 dias, no período de julho ali e tal. Então vem muita gente de fora, assim, e pouca gente de lá, né? Pouca gente dos países africanos, assim. Vou trazer uma outra coisa aqui que aconteceu também. Mas era isso, assim. Então... E era um povo que estava interessado em beber dessa fonte, sabe? Assim, tipo, então, levar todas as informações para justificar depois o que eu estou fazendo, né? Eles querem fazer... O pior que eles fazem isso não é de hoje. É desde Kemet. É desde quando eles foram beber lá em Kemet e eles foram lá escrever as suas filosofias, dizer que são os filósofos, sendo que eles beberam em Kemet, que... fazia o compartilhamento da sabedoria via oral, não escrevia, mas também escreveu, porque todas as provas eles deixaram há 300 milhões de anos, tá lá nos papiros e nas pirâmides, mas eles beberam lá e foram patentear lá na Grécia. Lá os primeiros matemáticos, lá não sei o que, só que eles olha só, eles se acham tão sabidos, que inclusive foram aprender com os sábios lá de Kemet, que eles achavam mesmo que o nosso povo não ia deixar pistas. E que deixou. E aí a gente tem o Cheikh Anta Diop, né, que pegou e falou assim, meu bem, a humanidade nasceu onde foi que você aprendeu esse mesmo aí? Ninguém dorme, acorda, tipo, aprendi uma coisa nova. Não é sobre isso. Até quem faz isso também tem que dizer o nome do santo. Se não dizer o nome do santo, dá errado. Então, assim, principalmente nós, povos, porque que o vô, ele sempre falava, a gente precisa falar bem de nós, a gente precisa se referenciar, a gente precisa referenciar os nossos mestres, as nossas mestres e as nossas mestras. E aí, porque a gente caminha, não é um caminho solitário. O nosso caminho é de muitos, é dos que estão visíveis, os que estão ali do nosso lado, os que já fizeram a passagem, mas que estão aqui porque Orun Iaiê é uma fina película, uma finíssima película, entendeu? Que a gente acha que não tem ninguém aqui, mas tá lotado. E aí, o que acontece? Eles ficam nessa de saber por quê. É nessas respostas do porquê que a gente vai ter as ervas medicinais do Brasil patenteadas lá em Canadá, lá na França. Não nasce um pé lá, mas está lá, patenteada lá.
Aí a Niara do Sol, que é pajé, Cariri Funiô, ela é minha mestra lá no Rio, na Aldeia Vertical. Toda pessoa que eu levo para conhecer a Niara, eu falo assim, não faça pergunta. Porque ela odeia que pergunte. Ela falou que a pior coisa é perguntar, porque ela falou que o povo não sabe observar. Que ela falou que você quer aprender uma coisa, você tem que observar. Isso me lembra também o meu pai de santo, que ele fala, barracão é vivência cotidiana e é observação. Você não tem que perguntar, você tem que observar. Quem vai lhe ensinar ali não vai ser eu. Vai ser a sua energia não está ali? Não está ali plantada? Então todas as energias estão dialogando com você. Mas se você estiver bem que é no celular, se você estiver bem que de fofoca com não sei o quê, você não vai ver e você não vai ser ali repassado e compartilhado o que é para ser compartilhado na capoeira do mesmo jeito. Também a primeira vez que eu conheci o mestre Célio, ele falou assim, olha, como é que eu faço inicialmente quando algum aluno meu chega? Ele chega, fica ali e tal, e eu tento observar ele durante umas 3 semanas para depois fazer uma pergunta. Aí eu observo. Aí depois ele chega, tá, agora eu quero que você me diga qual é a primeira coisa da capoeira. Aí já treme na base, mas a pessoa já responde logo, é a ginga. É a ginga que não sei o que, que não sei o que. Aí ele pegou e falou, não, é a observação. É a observação. A gente tem um exemplo aqui, né, mestre, que é o mestre Ananias, né? Que é maravilhoso. Todo mundo aqui, mestre Ananias, não sei o que dizer quem, a Thalita, uma outra pessoa do Bataquerê, que ela conta disso, né? Que eu chegava lá e não sei o que, aí alguém, ô mestre, como é que faz não sei o que? Olha! É a melhor lição do mestre, Júlio. Se você não está prestando atenção, não sei o que, você quer que eu pare mesmo o que eu estou fazendo aqui para lhe dizer como é que eu faço isso que eu estou fazendo na sua frente, né? Então, assim, é de uma ansiedade, né, de querer e desse tempo, né? Desse outro tempo também. E a gente tem uns 5 minutinhos aqui, então só dizer também, acho que disso aqui, para lembrar de uma amiga que eu fiz também nessa viagem, que é a Rosa. A Rosa é de Moçambique, e a Rosa falando, lá conversando sobre essa história toda de a gente não falar errado, né? Ela falou assim, mas eu não sei por que vocês não dizem lá o que vocês falam brasileiro. Vocês não falam português. Não falo. Eu que estou aqui, eu falo português, vocês não falam português. Seria muito bonito dizer que vocês falam brasileiro. Né? E aí só, talvez a gente fechar desse pensamento todo aqui de que não falamos errado, né? Viramos brasileiros. Porque o Brasil tem essa mistura, né? Tem essa coisa toda assim. Aí talvez, antes de passar para vocês, não sei se a Elma quer comentar alguma coisa sobre esse nosso papo. Você acha que não? Depois, gente, como é bom ter um espaço para a gente desaprender, sentar e escutar. E reconhecer que está aqui para aprender, né? E eu fiquei aqui pensando... como escutativa, tá? Não. Mas ainda vou voltar um pouquinho nos espaços educacionais. E por quê? Porque quando Mona vai falando, é criar os nossos espaços. A gente tem falado tanto, inclusive a gente tem criado espaços nossos, né? Mas no campo da arte e cultura, enquanto espaços informativos. E aí, toda vez que eu fico pensando nesses, enfim, né, espaços de educação, as creches e tal, tem coletivos que eu levo no meu coração e que todo final de semana, se deixar, eu tô arrastando com a Analitã e colando lá, né? Que é Brincando na Quebrada. E tem Xirê de Quintal também, com a Tamis. Brincando com a Minéia, com a Sandra. Minéia tava com vocês agora de manhã, né? Sim, Minéia é sim. maravilhosa. Entenderam, né? Tava até de manhã aqui assim, então, Mona, já encontra a Minéia de novo, dá continuidade nesse assunto. Porque, assim, a gente já fez live e tal, pelo Sarau Urutu, e uma vez eu soltei, a Ketmira, né, vai lançar um livro de tanta poesia que ela traz pra cá. Quando foi ano passado, eu até peguei esse trechinho e postei lá no lançamento da Ketmira, que a Ketmira lançou. Ketmira, gente, Ketmira Versos tem o livro também, procurem saber. E aí, hoje eu saio daqui muito alimentada e para sentar assim, ó, tá gravado, hein? Ó, vou até mandar aqui depois, quando sair,
pra Mineia, pra Thames, pra dizer, gente, vamos proporcionar um espaço com tudo que Brincando na Quebrada vem fazendo, com tudo que Xirê de Quintal vem fazendo, que são espaços que a gente ali, o Tico com as crianças também, quando o Tico sentou quando a Nali sentaram com o Tico, meu Deus, que coisa linda ali na capoeira. Vamos proporcionar um espaço desse, para que as nossas crianças consigam ficar também, vivenciar também, assim, para além do que a gente trabalha, talvez em espaços pontuais, sabe? Porque o Xirê, e digo essas porque são as que tenham muito, assim, proximidade no meu coração, né, acompanhando, mas a gente vem em espaços que a gente consegue circular com as crianças, né? Uhum. Mas elas estão ali, tá na Santa Inês, tá ali em Guarulhos, tá tão pertinho. E hoje a gente falou desse triângulo, né? Urutu, Santa Inês, União de Vila Nova, União Pantanal. de Vila Nova, Pantanal, né? A gente falou Estamos desse tão triângulo pertinho. ali que... E aí eu saio assim, com a mente borbulhando o pensamento para cá, sabe? Qual que é como que a gente organiza um espaço para que as nossas crianças possam estar mantendo assim com a gente, sabe? Ainda mais esses que estão... É isso, Xirê, Brincando na Quebrada, as brincadeiras vão voltar para a África, né? Estão com o olhar para a África. Então, o que a gente vai aprendendo ali, ainda pequenininho, a gente encaixa ali no mapa, a gente entende Kemet aqui. Olha só. Entendeu? E aí é isso. Então, agradeço muito, Mona, esse reencontro. Agradeço ter topado, chegado aqui com a gente. E que, como é começo, meio e começo, logo, logo a gente vai se ver de novo. Achei. E eu não tenho dúvida disso. Achei. Faça a sua... muito tempo aí com você. Fale mais um pouquinho, que ela fala pouco. Só um pouquinho. E assim, aproveitando isso que você falou, a gente não fala brasileiro, a gente fala contracolonizado. E é importante a gente falar isso porque a gente está em um país que trata os diferentes idiomas desse país, porque no Pernambuco vai falar de uma forma, no Piauí vai falar cantando de outra forma, lá na Bahia vai falar de outra forma, no Pará vai falar de outra forma, no Amazonas, minha irmã vai falar de outra forma, em São Paulo, só dentro de São Paulo vai falar de tantas formas e são tantos idiomas, fora as línguas que estão tentando terminar de matar, que são as línguas donas deste Pindorama, que são as línguas dos povos originários, né? Então, assim, é importante a gente resgatar, é importante a gente fazer a retomada. É a retomada o quê? Lá do Pernambuco? Vai lá no Pernambuco, cata bem lima ali, o teu idioma, e vambora. É o que no Ceará? Pois vai lá no Ceará, macho, pega lá e tal. Sabe por quê? Porque incomoda muito. Os nossos idiomas incomodam muito. Incomoda tanto que eles tentam imitar. Incomoda tanto que a Globo não para de imitar um mesmo repertório sobre o Nordeste. Ela está fazendo uma novela sobre o Nordeste, naquele Velhos Tons Terrosos. E a novela foi gravada em Minas Gerais. Então, assim, é tantos absurdos. E aí a gente precisa, assim, não falamos português, não. Nós falamos o português, Lélia Gonzalez. Nós falamos tagarelando, nós falamos contracolonizador, nós falamos cearês, nós falamos pernambuquês, nós falamos piauiês. Nós falamos do jeito que a gente quer. Que é a língua. E aí tem o Yuri Cruz, que é um artista multiartista, lá do Rio, maravilhoso e tal. E ele foi quem fez aquele quadro da Anastácia sem a máscara. É importante a gente tirar essa máscara do português, da nossa língua. Uhum. A gente precisa tomar a nossa língua de volta. E aí eu tô falando de nossas línguas, né? Aí, mas para finalizar, porque senão eu vou falar um bocado. Esse livro, Mestre das Periferias, a primeira versão dele, o primeiro prêmio Mestre das Periferias, o vô fez parte, que foi em 2019, antes da pandemia. Aí teve a pandemia, o vô fez a passagem, e eu e a filha dele também afetiva, que inclusive é aqui de São Paulo, nós fomos convidados para fazer um texto em homenagem, né, para ele nessa outra versão, né, desse ano, desse prêmio. E aí eu vou ler aqui um pequeno trecho que também
fala um pouco do que você acabou de falar, do como, nananã. E também que é muito forte no sentido do que ele compartilhou conosco. E esse livro também vai ficar para o Núcleo Chimbra. Uhul! E para vocês lerem, nananã, posso fazer uma dedicatória também. Porque somos povos do roçado, de trajetórias, como ele gostava de nos dizer. Apontava sempre que era necessário alimentar ela, a trajetória. Tínhamos que dar de comer, porque é necessário nos visitar, até nos juntarmos com os ruins, já que os bons tudinho já tem dono. A flecha do caçador caboclo das matas de Nego Bispo foi certeira em encontrar, ou melhor, reencontrar, cada uma dos confluentes e aliados, e juntar todo esse povo, todos esses povos, ou melhor dizendo, do ajuntando e não se misturando, ou se misturando, mas não se ajuntando, já que todos somos diversais em nossas narrativas e em nossas trajetórias. É sobre isso. Vivas, vivas, porque todas as vidas são necessárias. Exu, Nego Bispo, Exu do Vento, presente sempre. Axé. Vivas, vivas. Ei, se conecta. Ei, se conecta. Eita, vamos nos conectar. É difícil pra gente que se divide